Boa noite. Tá conectando o áudio. Boa noite, professor Silvio. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Faz um joinha aí pro professor, gente. Eu tô aqui, tá tudo bem. Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Certo? É você que tá falando, Deni? É o próprio. Por quê? A voz Opa! tá de homem agora? Não, agora melhorou. Tava diferente a voz. Tava, né? Silvão, boa noite, viu? Boa noite todos aí da sala. Muito obrigado aí pela presença. Agradeço o convite aí que eu fiz para você. Professor Silvio é um amigo meu, acima de tudo. Vai contar um pouco da história dele aí do esporte. Queria que vocês prestassem atenção, como foram os outros convidados que apareceram, para a gente debater com ele um pouquinho também. Silvio, muito obrigado, viu? Esteja à vontade aí com a gente aí, viu? Obrigado você aí pelo convite. Você é um amigo aí da vida inteira e vai continuar sendo sempre, né? Era o cara que no jogo eu deixava para resolver meus problemas atrás, né? Eu pegava a bola e falava, Denis, segura a peteca aí que vou lá pra frente. E Os caras aí, acham que eu não jogava bola, né, Silvio? lógico que jogava e jogava muito. Só que eu era mais irresponsável, então eu queria ir lá pra frente. Você segurava a peteca lá, você era o cara mais responsável da equipe. Bom, prazer aí participar com vocês, né? Muito legal aí poder contar um pouquinho da minha vida, dividir histórias aí e aprender com vocês também. E aprender com você também, Denis, que faz tempo que a gente não bate um papo aí de futebol, né? Verdade, faz tempo mesmo. Verdade, Silvão, faz um tempão mesmo. O áudio dele caiu. Tá me ouvindo, Silvio? Eu tô ouvindo bem. Ah, então tá. Não, beleza. É que você tá conectado, mas tá conectando outro Denilson aqui. É por causa que eu tô no celular também. Ah, entendi. Entendi. Bom, vê aí como vocês querem começar, como que Pode querem começar que eu você. conte um pouco. Pode começar você contando como a gente faz sempre a história aí do nosso convidado. Depois eles vão para as perguntas aí. Ah, legal. Bom, eu tenho 50 anos, sou da mesma idade aí do Denis. Comecei, acho que como todo mundo, jogando bola num clube perto de casa, né? O clube que hoje eu trabalho, Democrático do Ipiranga. Comecei lá jogando futsal. Depois, perto de casa tinha um campo de futebol. Sou nascido e criado aqui no Ipiranga, no bairro do Ipiranga. E tinha um campo de futebol e eu comecei a jogar. Aí fui para aquele circuito lá de jogar DEF. Não sei se ainda é DEF que chama o campeonato, mas era o campeonato da Secretaria Municipal de Esportes. Se chamava, não era da Secretaria Municipal, era do governo estadual. E se chamava DEF. Aí comecei a jogar o DEF e em um ano lá, eu acho que eu tinha 12 para 13 anos, a gente foi vice-campeão do município ali do estado e jogamos uma final com o Palmeiras. E acho que é ali que ligou um pouco aí minha ideia de que podia, sei lá, competir mesmo e pensar em ser jogador, alguma coisa assim. Porque até então a gente jogava para brincar mesmo, né? E aí a partir desse ano aí eu fui pro futsal e me apaixonei pelo futsal, não queria mais jogar futebol de campo, fiquei jogando mais futsal. Aí joguei no Ipiranga, depois fiz meu juvenil na GM, mais um ano lá em Araçatuba com o Denis. Depois voltei para Braido e nesse tempo comecei a fazer faculdade também. Joguei na Braido, que já era um time adulto, né, time principal. Aí dali joguei Bola Branca, que era um time também de principal, que era mantido aí por um pessoal de jogo do bicho, umas coisas meio que para os tempos de hoje acho que é difícil existir até, né? E depois passei para. Aí rodei um pouquinho, joguei na Portuguesa, joguei no Círculo, aí joguei na Maxion 3 anos. Foi quando eu tive uma lesão grave no joelho, mas também já não estava muito me dedicando muito a nada, assim, a carreira. Já tinha
começado a estudar educação física, parado também, mas aí eu recebi uma proposta para ser treinador do Clube Atlético Ipiranga, que eu havia jogado. E aí entrei lá e fiquei 12 anos. Aí 12 anos trabalhando com futebol e futsal. Depois passei, saindo de lá, eu fiquei mais 1 ano e pouco no São Paulo, categoria sub-20. E depois fiquei fora por 3 anos. Fui morar em outro estado, no Espírito Santo, e lá não tinha nenhum tipo de... Não tinha... O esporte lá é muito precário, não tem oportunidade de emprego, nada. E tentei montar alguma coisa lá, mas não consegui na área. E quando eu voltei para São Paulo, há 7 anos, não, há 8 anos atrás, eu montei, passados aí 1 aninho, eu montei o projeto no Democrático de iniciação e estou lá até hoje. Certo? Carreira grande, hein? Nós temos 50 anos, né, Denilson? Então É conta, história para contar, né? conta não, tem jogador no meu elenco que fica me chamando de tiozinho, senhor. Isso porque eu passei voando por cima de tudo. Precisa contar com um pouquinho de detalhe e não vai dar tempo. Pelo amor de Deus, né, cara? Mas, Silvio, a gente tá com essa categoria é sub-18, tá? A gente trabalha Sim, com sub-18 do Lausanne, a gente teve essa situação de pandemia aí, né, cara? bem E a gente complicado. acabou adotando esse sistema de videoconferência de treinamento e sempre estamos trazendo um pessoal para passar um pouco das ideias. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que você tem planejado nessa parada de pandemia aí com o seu grupo de trabalho, com seus atletas, no caso, do grupo que você trabalha hoje. Lá no Democrático a gente tem de iniciação, que é 5, 6 anos, até sub-15. Né? A gente inicialmente passou um trabalho também online, né? Principalmente assim para os menores, algumas atividades, algumas brincadeiras, tal. Mas eu acho que devido à faixa etária ser um pouco mais baixa, a adesão foi diminuindo, né? Os meninos foram acabando perdendo o estímulo, porque a gente também da comissão pensou que ia ser 20 dias, 1 mês de paralisação, né? A gente já está indo para 90 dias. Então, Verdade. assim, manter a motivação, principalmente das crianças, né, é bem complicado. Ali já no sub-14, sub-13, sub-15, a gente já conseguiu que eles, meio que de uma maneira individual, fizessem alguns trabalhos que nós fomos passando, mas também assim sem muita situação de supervisão, né? Deixamos a cargo porque fica difícil monitorar isso, né? O que a gente pediu foi assim principalmente para os mais velhos, né? Ter um pouquinho de consciência, não ficar totalmente parado. E aí, para esses maiores também, eu fui passando conteúdos, né, de treinamento, mais da parte teórica mesmo, fui passando alguma coisa, passando até filmes e séries que estavam passando acerca de futsal, indiquei até aquela série do Fred, do Desimpedidos, que Sim. acredito que todos tenham assistido do futsal, quem não assistiu, assista, porque é um retrato bem bacana do futsal e uma inspiração aí para todo mundo, né? O cara que se dedicou ali conseguiu um negócio bem legal, divulgou bem a modalidade, né? Então foi isso. A dificuldade realmente é manter a motivação, né? Eu acredito que no caso aí de um sub-18, eu acho que isso passa um pouco de motivação, né? Acredito que vocês já tenham uma certa já aspirem a alguma coisa ou já tem mais ou menos dentro da cabeça de vocês que caminho vocês querem seguir ou melhor, o que o esporte ainda pode dar para vocês, né, a partir de agora. Então acho que mais do que motivação é um pouco de obrigação, né? Manter um pouco aí a forma, aproveitar o tempo para aproveitar o que a comissão passa de informações e tentar entender o jogo da melhor forma, né? Porque o futsal, para mim, fica muito claro assim que não é só condicionamento físico, não é só disposição, não é só habilidade. Eu acho que vai muito da inteligência do jogo e de o atleta conseguir cada vez mais estudar ali o jogo e entender o que está sendo pedido. Né? É um jogo muito inteligente. Então, se o atleta consegue entender ali, principalmente
a parte de movimentos, a parte teórica de defesa, de ataque, de movimentações, isso facilita muito para a comissão e também para a carreira dele vira um diferencial, né? No mercado tão competitivo aí vira um diferencial. Verdade, senhor. É bem por aí mesmo. A gente tá mais essa questão mesmo de trabalhar, manter o grupo, né, ligado, né? Porque não é fácil. 90 dias a gente parado, a gente já tá fazendo um trabalho já há bom tempo já na parte física. E alguma coisa teórica a gente está passando agora, mas a gente quer a quadra, né? Quer o campo, enfim, a gente quer nossa área de trabalho, né? Nossa área de trabalho não é essa de ficar no vídeo aqui, tá? A gente quer lá estar com o atleta, agindo, Exatamente. lidando, e é muito importante. Vamos começar a sessão perguntas, né? Vamos começar com o nosso número 1. Quem que falou eu aí? Eu. Gustavo. Esse daí tá com um problema na câmera, viu? Certo. Mas Beleza. ele dá um miguezinho no treino físico, depois ele fala que tá correndo ofegante. Manda a bola, Gustavo. Eu queria... Boa noite, primeiramente, né? Boa noite. Eu queria perguntar qual foi seu melhor auge, assim, jogando, assim? Meu melhor? Melhor? Auge na carreira, assim, que você No viu que você auge? podia... O melhor ano da minha carreira foi lá em Araçatuba, que aí com o Deni a gente montou uma equipe forte lá. Apesar do segundo semestre não ter sido bom, eu não ter minha cabeça não ter ajudado muito ali, eu estava um pouco, não sei, me desencaixei ali do trabalho, mas o primeiro semestre foi sensacional. Assim, a gente foi campeão paulista do interior, com uma atuação muito legal do time. Eu acabei sendo artilheiro lá do interior, a gente foi bem pra caramba. E fora isso, acho que foram 6 meses bem intensos ali de convivência, de amizades. Eu acho que é um trabalho que ficou marcado para mim e ficou como um parâmetro ali de tudo que poderia ser feito dentro do futsal ou dentro de um grupo. Foi um trabalho bem interessante. Acho que foi o melhor ano, como jogador, foi o melhor ano. Obrigado, Silvio. Araçatuba, interior de São Paulo. Quem não conhece, na época, né, Silvão, era o time auge do interior que batia os grandes aqui da capital naquela época no Sub-20. Sim. Teve um grande privilégio. Naquela época era Sub-19, né? Sub-19, exatamente. Kajihara. Opa, Denê. Pergunta aí pro meu amigo. Primeiramente, boa noite. Eu queria saber se ele pudesse seguir só uma carreira. Se ele queria seguir a de jogador ou a de treinador. Olha, hoje eu escolheria de treinador. Né? Hoje eu escolheria de treinador. Mas porque, para mim, envolveram outros aspectos. Né? Depois de muitos anos aí, de fazer alguns cursos, alguns estudos sobre desenvolvimento humano, sobre as coisas que a gente passa e até estudando um pouquinho até sobre o lado espiritual, né, nosso, eu percebi que, para mim, a parte de treinador me dá uma condição que o de jogador não dava, não é? Que é poder, além de fazer meu trabalho, ajudar pessoas, né? Isso para mim virou uma missão, assim. Eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de ajudar pessoas é muito legal. Então isso hoje para mim, o trabalho que eu faço como treinador, completa muito essa lacuna aí que tem dentro de mim, que é de ajudar pessoas. Eu acho que como atleta, eu acho que a gente consegue fazer isso também, mas eu acho que se a gente estivesse num patamar ali um pouquinho mais ampliado, né? Se fosse um profissional do futebol, por exemplo, que pudesse passar mensagens mais edificantes, aí poder ajudar mais gente. Acho que no meu caso, o treinador me dá mais armas assim para poder cumprir essa minha missão, que é de ajudar os outros, né? E eu me sinto muito bem quando eu trabalho e ajudo o próximo. Para mim isso é fundamental hoje. Então, treinador para mim hoje, aliás, assim, hoje eu já até estou descolando da situação de treinador. Eu tô passando para coordenação e tentando ampliar mais ainda
essa questão de ajudar, né? Eu acho que para mim hoje é muito importante, no caso assim, eu estou conversando hoje aqui com vocês, eu queria ter tido alguém para falar comigo quando eu tinha 18 anos, né? Então eu não tive isso, essa orientação um pouquinho mais intensa. A gente fazia tudo meio que na intuição, meio que nas condições que iam aparecendo. Pelo menos o Denis, acho que também teve essa situação de não planejar carreira nenhuma. A gente ia jogando e as coisas iam aparecendo e a gente ia fazendo. Então, hoje, para mim, quando eu posso orientar alguns meninos, orientar principalmente na questão profissional, aí, na questão do que o cara quer da vida dele, para mim, hoje me completa muito mais do que ter sido jogador. Né? Valeu, Silvio. O Nicolas Silva. Sorrisinho. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Eu queria saber a respeito da sua lesão no joelho, como que foi para você se adaptar com isso e coisas assim. Bom, eu tive uma lesão de cruzado anterior, né, quando eu tinha 26 para 27 anos. E é uma lesão muito difícil. Para atleta, acho que a pior lesão é de cruzado anterior. É uma lesão clássica aí, né? Acho que muitos atletas de futsal, de futebol, basquete tiveram esse problema. E para mim, assim, na verdade, foi um divisor de águas, porque quando eu machuquei, para eu voltar com a 100%, eu teria que me submeter a um processo de aproximadamente 1 ano, né? Porque na época a cirurgia e os recursos para recuperação demoravam mais ou menos 1 ano, de 8 meses a 10 meses para você poder atuar. E aí foi uma decisão que eu tomei na época de não operar, né? Eu tentei voltar eu tinha uma lesão parcial, então eu tentei voltar algum tempo fazendo um trabalho de recuperação bem intenso, assim, um trabalho bacana. Eu fazia lá no São Paulo, fazia no departamento amador de São Paulo, que um dos fisioterapeutas da época do profissional era meu amigo. Então, eu usei lá o Morumbi praticamente uns 6 meses fazendo essa recuperação. Mas aí voltei e depois de 1 mês ou 2 meses, voltei a atuar tudo, mas quando começou a melhorar, eu lesionei de novo. Então ali para mim foi uma situação que eu coloquei no momento que eu acho que era para eu me dedicar a outras coisas, tal. E aí eu já tinha iniciado a faculdade, e aí acabei recebendo uma proposta para ser treinador e optei em abandonar. Joguei ainda mais uns 2, 3 anos em nível de federação, mas aí era um time que hoje é meio difícil de ter isso, né? Não é tão comum, mas na época era um time de amigos que alguém arrumou lá um patrocínio e a gente disputou ainda, acho que uns 2 metropolitanos estaduais da Série Prata adulto, né? Mas assim, já não era um esquema profissional, né? Era um esquema bem amador mesmo, né? Valeu. Japa. Boa noite, Silvio. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco assim, da importância de ter, como você mesmo falou, o time do bairro, assim, onde a maioria da garotada aí começa a jogar e aprende assim. Bom, é fundamental, né? Porque é ali que você começa a jogar mesmo, né? Toda a maioria hoje, não sei como que, acho que nem todos os bairros hoje, nem todas as. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí com o som bem alto, hein? Pronto, acho que melhorou. Então, hoje acho que é difícil, não sei se em todos os bairros tem um espaço para jogar, né? Na minha época, a gente tinha muitas opções. E isso é fundamental, porque é o primeiro contato que você tem com o esporte, né? Não tem como você iniciar se não for por aí. E além de normalmente nesses espaços, que nem como eu tive essa sorte, né? De
consegui iniciar nas duas modalidades, no futebol e no futsal, e as duas tinham um nível de competição interessante, assim, né? Você vê que com 12, 13 anos eu chegou numa final com o Palmeiras, né? Foi fazer uma final, não sei se todo mundo conhece, num campo que o Palmeiras treinava, que era do Engenheiros, que é lá em Pirituba. Era um campo que o Palmeiras utilizou na base por muitos anos. Então, assim, isso foi muito legal, assim, foi dando uma experiência para a gente, foi dando uma motivação de que a gente tinha condição de ir um pouquinho mais longe, né? Então, acho que essa iniciação aí nos clubes de bairro, isso é fundamental, né? Por ali mesmo que se começa, não acredito que o menino tenha que sair inicialmente daí para ir para algum clube, nada. Você começa na escola, no clube, no espaço que você tem, e depois isso aí vai evoluindo, né? Entendi, valeu. O Marco? Opa, boa noite, Silvio. Boa noite. Queria saber se ao decorrer da sua carreira você já deu uma desanimada assim de querer parar. Ah, sim. Ah, sim, isso é muito complicado, porque o futebol, de modo geral, ele é medido muito por vitória e derrota, né? E no Brasil, ainda mais que a estrutura do esporte não é uma estrutura muito vigorosa, uma estrutura muito que tenha muito dinheiro ou muito incentivo. Então, por várias vezes, me passava pela cabeça, desde quando atleta, de parar para fazer outra coisa, ou de parar de trabalhar com isso para trabalhar com outras situações, né? Por isso que eu falei da parte de planejamento, assim. Eu acho que é muito importante para vocês, com 18 anos, conversarem bastante aí com o pai, com a mãe, com a comissão, porque os treinadores aí, imagino que vocês tenham, e conhecendo muito do Deni aí também, eu acho que vocês são mais amigos do que professor e aluno, né? Então, ouvi bastante aí com a experiência do pai, da mãe, dos professores, a experiência deles, porque realmente é um momento muito de definição para vocês, né? Mas eu acho que o mais importante aí, antes de passar por desanimar ou não, vocês têm que ter um plano na cabeça de vocês, né? Por mais que seja difícil isso com 18 anos, mas conversar muito com os mais velhos, com os treinadores, com os diretores, com as pessoas de confiança aí do clube, de casa, para que vocês tenham um planejamento de o que fazer já para o ano que vem, né? Hoje vocês estão no Lausanne, mas e o ano que vem? Né? O que vocês vão fazer? Vocês estão estudando? Sabe? Estudar é fundamental, fundamental. Não importa se você vai ser jogador ou não. Estudar é fundamental. Entendeu? É você ter uma sequência na sua carreira, mesmo para jogador, o estudo vai complementar uma parte de social sua, de desenvolvimento, de convivência dentro do grupo, de importância dentro dos grupos, que isso vai ser um diferencial também. Né? Você pode ver na imprensa aí a todo momento, quando surge algum atleta, mesmo que já as portas do profissional, o profissional, ele é muito enaltecido quando ele sabe falar, quando ele sabe se portar, quando ele tem formação, principalmente formação acadêmica, já estava na faculdade ou se formou. Isso é diferencial, entendeu? É diferencial em qualquer setor. No futebol também. Pode ser o craque que for, sabe? Se o Neymar tivesse alguma formação, eu sei que não deu tempo de ele fazer muita coisa, mas se ele tivesse alguma outra formação, com certeza ele seria muito mais respeitado do que ele é hoje. Né? Então, isso é fundamental. Então, assim, planejar, fazer planejamento, sabe? Pensar para mais 1 ano, 2 anos, ou até quando você vai tentar, ou para onde você vai tentar, para onde você vai virar o teu foco aí a partir do ano que vem. Porque esse ano tá certo, esse ano vocês estão no Lausanne. Mas e o ano que vem? O ano que vem é sub-20. Não tem tantos clubes, entendeu? É uma situação um pouquinho mais difícil. Então, acho que a preocupação de vocês hoje é mais nessa preparação para os próximos 2 anos do que se vai estar desanimado ou não, né? A não ser que vocês pensando, discutindo com familiares, com a comissão e tal,
coloque, olha, eu vou fazer outra coisa, eu vou buscar outra carreira, ou vou estudar. E assim, o futebol hoje é um mercado milionário, né? Em qualquer segmento, qualquer parte do futebol, tem muito dinheiro envolvido e tem muitas oportunidades de trabalho. Então, você pode se manter no futebol não necessariamente sendo jogador, né? Você pode se especializar em qualquer área do futebol, administrativa. Hoje, o futebol é uma área que a parte administrativa do futebol é a que tem menos pessoas capacitadas, né? Nas outras áreas, todas são capacitadas. No futebol, normalmente é alguém que parou de jogar e começou a fazer alguma coisa. Ter uma formação em relação a isso vai dar um diferencial de mercado muito grande para vocês. Então, meu recado é esse. Antes de desanimar, planeja. Se você fizer planejamento de um ano que vem, mais 2 anos até sub-20, planeja e executa seu planejamento, que você não vai ter desânimo, não. Sim, obrigado. Valeu. Nicolas Cruz. Opa! Boa noite aí. Boa noite, Nicolas. Então, eu gostaria de saber qual foi a sua melhor experiência e a sua maior decepção que você teve na carreira. Olha, decepção. Se eu te falar assim, falar que eu não tive nenhuma, é mentira, né? Decepção a gente sempre tem. Mas eu acho que a decepção, ao longo dos anos, você vai entendendo que a decepção é aprendizado, né? Você não tem que se abater com a decepção. Tudo que acontece que vai contra o que você imaginava, contra o que você pensava, é aprendizado, né? Eu acho que no futebol, talvez o mais difícil, a situação mais difícil que tenha é quando você descobre, sei lá, que algum amigo seu que joga junto não é tão seu amigo quanto você imaginava, mas aí não é decepção, aí é realidade. Então, assim, a decepção, eu não vou falar que eu não tive nenhuma, agora, aprendizados eu tive um monte, né? Tive vários, mas não classifico como decepção, não, como aprendizado. Agora, a outra pergunta é qual é a maior alegria, você falou? Ou maior aprendizado? Não, a sua melhor experiência que você já teve, que você mais se empolgou. Cara, acho que dentro da quadra, a melhor experiência que eu tive como jogador foi ser campeão. Ser campeão num torneio é a coisa mais legal que tem no mundo, né? Eu tive o prazer de ser campeão com um grupo que a gente, todo mundo se gostava pra caramba. A maioria morava junto, porque nós éramos todos de São Paulo e morávamos lá. Então todo mundo morava junto. Então essa experiência é muito legal. Foi uma das mais marcantes, assim. Agora, no esporte, eu sou um cara, como que é que vocês falam? Emocionado, né? Ficou emocionado. Se emocionou. O cara eu acho o esporte sensacional, assim. Eu acho o esporte a melhor experiência que alguém possa ter na vida dentro do esporte. Eu não conheço nenhuma outra atividade que a emoção, esse dinamismo, né? Todo o ambiente, para mim tudo é motivante dentro do futebol. Então, o esporte para mim, de modo geral, a minha carreira inteira eu só tenho coisa boa para falar. Assim, né? A única arrependimento que eu tenho é de alguns anos ter ficado fora, né? É o único arrependimento que eu tenho, assim, mas foi por um bom motivo. Eu tive uma experiência profissional muito grande, um crescimento profissional muito grande. Mas eu pretendo não me aposentar, trabalhar até a hora que deixarem. A hora que não estiverem entendendo mais o que eu falo, eu paro. Entendeu? Entendi. Obrigado. O Felipe Ferreira, você vai fazer a pergunta. Opa. Se caso eu derrubar aqui, Silvio, a gente vai abrir de novo um link novamente, tá, Silvio? Tá, falta 2 minutos, né? Isso, tá? Aí você manda de novo, eu entro. Ando, por favor. Fala aí, Felipe. Boa noite, Silvio. Boa noite. Eu queria saber o que fez você se apaixonar pelo futsal e largar o campo. Bom, assim, o futsal, para mim, ele é um esporte, como vou dizer, eu acho mais inteligente o futsal. O futsal dependia menos
da parte individual e mais da parte coletiva. E isso para mim era muito legal, né? Além de, eu acho que é uma adaptação natural. Eu sempre me adaptei melhor com a bola pequena e o espaço pequeno. Eu gostava mais de jogar assim. No campo eu jogava, mas não sei, a parte tática do campo para mim era quase inexistente assim, né? Tanto que hoje se fala muito em parte tática de futebol, porque na época não se falava muito. Então o futsal não, o futsal já tinha um estudo melhor, já era uma coisa mais elaborada. Então isso me fez pender muito mais para o futsal e também por achar que o meu desempenho era melhor no futsal do que no futebol, né? Você acaba indo no que você acha mais fácil também. Então eu acabei caindo para o futsal. Obrigado. Ô, Silvio, vamos derrubar isso aqui, certo? Vamos entrar no Tá. próximo link. O Vitor, Manda mano, Vitor, prepara a pergunta aí, viu, Vitor? Prepara a pergunta Beleza. para o próximo. no próximo bloco a gente responde. Tipo, o primeiro bloco foi Palmeiras. O primeiro bloco é Palmeiras, os gols do Palmeiras e a análise do Palmeiras. Lembra dessa aí, Silvio? Lógico, pô. Já voltamos.